Olha só, já tirei dois detalhes importantes que podem ter passado desapercebidos sobre o gráfico de uma função do primeiro grau. Quais são esses dois detalhes, Nelson? É que o gráfico da função do primeiro grau, tá? Ele vai encostar no eixo das abscissas, que é no eixo x, na raiz. E ele vai encostar no eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá? Onde, Nelson? No b. Então, eu já sei onde o gráfico dessa função está encostando o eixo x. Ah, beleza, eu já sei onde encosta o eixo x. Agora, o que eu preciso saber, Nelson? Eu preciso saber o seguinte, ó. Eu preciso saber qual é a raiz dessa função. É isso que eu preciso nesse momento. E qual será a raiz dessa função? Olha, a raiz dessa função nada mais vai ser do que o valor de x quando o y for zero. Então, anota aí, ó. Relembra um pouquinho sobre a ideia de raiz de uma função. Raiz de uma função é o valor de x quando o y for igual a zero. Anota aí para você não esquecer isso aí sobre a ideia de uma raiz de uma função qualquer. Então, o que eu vou precisar fazer nesse momento? Eu vou precisar pegar a função que eles estão me dando, que é f de x igual a menos 3x mais 6. Vou precisar pegar essa função do primeiro grau que eles estão me dando. E eu vou precisar encontrar o valor da raiz. Então, vou precisar pegar e igualar a zero, porque o y é o resultado. Então, vou colocar menos 3x mais 6, sendo igual a zero. Então, peguei essa função aí e igualei a zero. Então, o x, a raiz, é o valor de y quando essa função for igual a zero. Então, olha, eu já sei o seguinte, tá? Eu já sei que o valor de x vai ser quanto? Vou subir aqui um pouquinho para a gente fazer esse cálculo. Dá uma olhada no seguinte, ó. O que eu terei? Eu terei o seguinte, ó. Esse 6, ele pode ir para o outro lado sem problema nenhum. Ele vai para o outro lado diminuindo, tá? Então, eu vou ficar com... Aí, deu uma travada aqui. De novo. Então, eu vou ficar com menos 3x igual a menos 6, ó, menos 3x sendo igual ao menos 6. Não estou acostumado com esse mouse. Tá? Beleza, então menos 3x igual a menos 6. Aí eu vou multiplicar por menos 1 só para ele não ficar negativo. Lembra que a gente faz isso? Para o x não ficar negativo, a gente multiplica por menos 1. E aí eu vou ficar com 3x sendo igual a 6, ó. 3x sendo igual ao número 6. Esse 3 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vou encontrar que o valor de x vai ser igual a 6 dividido por 3, que vai me dar 2. Encontrei o valor de x. Esse 2 que eu encontrei, gente, esse 2 que eu encontrei, ele vai ser quem? Ele vai ser a raiz da função. Porque o valor de x quando o y for zero. Então, esse cara que a gente acabou de encontrar, ele vai ser a minha raiz. Então, eu acabei de determinar o valor da raiz. Então, se eu for utilizar a regra prática, olha o que vai acontecer quando eu utilizo a minha regrinha prática. Eu vou saber que a função, vou montar aqui a regra prática junto com vocês, aí depois a gente se preocupa em montar o gráfico mesmo dessa função. Tá? A minha regrinha prática ela é assim, ó, vou fazer aqui o eixo deitado primeiro, para representar o eixo das abscissas. Tá? Vamos fazer primeiro esse eixo deitado. Ó, que representa o eixo das abscissas. E aí eu vou marcar o que a gente chama da raiz. Qual é o valor da raiz? É o número 2, positivo. E aí sabemos o seguinte, ó. Qual é a regrinha prática em relação ao sinal dessa função? No gráfico montado perfeito, que eu já vou fazer, vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. Só para mostrar a regra prática. Que depois da raiz, eu preciso ter sempre o mesmo sinal do parâmetro A. Qual é o parâmetro A aqui? Vamos identificar o parâmetro A? O parâmetro A é o valor que está acompanhando o x. E quem é que está acompanhando o x aqui? É o número menos 3. Então, o parâmetro A vai ser o menos 3. Quem é o parâmetro B? O parâmetro B é o valor que a gente chama de termo independente, que não carrega o x algum. Então, o número 6. Então, ó, depois da minha raiz, eu sei que essa função do primeiro grau, ela vai ser o quê? Ela vai ser negativa. Então, depois da minha raiz, por que ela vai ser negativa, melhor? Porque depois da raiz, eu tenho que ter o mesmo sinal do A. E se o A é negativo, eu preciso que aqui a função seja, ó, negativa. Se o A é um número negativo, antes da raiz,
eu preciso ter o mesmo sinal do parâmetro A. Então, antes da raiz, eu vou precisar ter aqui o sinal positivo. Pronto, então eu já descobri o sinal dessa função do primeiro grau. Olha só o gráfico dessa função feito no plano cartesiano mesmo, para a gente ver ele passo a passo, bem devagar, como é que se constrói o gráfico de uma função do primeiro grau. É assim, ó. Eixo deitado e eixo em pé. Eixo x e o eixo y. Pronto, está aqui a minha função. Primeiro detalhe que eu tenho que me ligar em relação a essa função. Onde eu vou tocar o eixo y. Lembra que eu acabei de avisar para vocês que o B é onde a gente toca o eixo y? Você falou isso, Nelson? Falei, tá ali em cima que o B é onde a gente toca o eixo y. Então o B, nessa função, ele vale quanto? Eu escrevi aqui, ó, o B vale 6. Então eu vou tocar o eixo y no número 6, aqui em cima. Beleza. Eu também afirmei para vocês que eu toco o eixo x aonde? Na raiz. A raiz é onde toca o eixo x. Vou tocar o eixo x no número 2, ó, aqui embaixo. E se eu sei que o gráfico é uma reta, essa reta tem que passar por esses dois valores. Essa reta precisa passar por esses dois números, pelo 6 e pelo número 2. Então esse gráfico aqui é o gráfico que representa essa função do primeiro grau que a gente está trabalhando. E olha bem o seguinte detalhe. Quando a gente olha para a raiz, e apenas para a raiz, eu tenho o seguinte, ó. Olha só apenas para aqui a minha raiz. Olha só para ela. E apenas para ela. Depois do número 2, ela está sempre abaixo do eixo x. Então ela está sempre sendo negativa, ó. Que foi o mesmo que a gente encontrou na regra prática. E antes do número 2, ela está sempre acima do eixo x. Ela está sendo sempre, ó, positiva. Então, inclusive, eu já posso afirmar o sinal pela regra prática, ou propriamente pelo gráfico da minha função. Então, esse aqui foi só um exemplo para a gente poder entender um pouquinho a ideia do gráfico da função do primeiro grau, como é que o parâmetro A e B influenciou, como é que eu determinava a raiz dessa função e como é que eu identificava o ponto de interseção com o eixo y. Tá? Então, só quis utilizar esse exemplo para ficar essa ideia um pouco mais clara. Tá?